Você sabe o que significa ter tudo, e perder tudo em um único dia? Eu sou Jó, e esta é minha história. Eu era o homem mais rico de todo o Oriente, vivendo na terra de Uz. Minha era de riqueza incluía imensas propriedades, 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois, 500 asnos e um grande número de servos abaixo de mim. Além disso, fui abençoado com uma grande família, 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal a todo custo. Meus filhos costumavam organizar festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles. Após essas celebrações, sempre me certifiquei de que fossem purificados ao amanhecer e sacrificavam holocausto por cada um deles, preocupado com a possibilidade de terem pecado. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam comemorando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio correndo até mim e disse: "E os bois estavam lavrando, e os sabeus atacaram, levaram os animais e mataram os servos. Eu sou o único que escapou para contar." Enquanto ele ainda conversava, recebi outra mensagem que dizia: "E o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Eu sou o único que escapou para contar." Antes que ele terminasse, outro mensageiro chegou e relatou que os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores, atacaram os camelôs e os levaram, matando os servos. Eu sou o único que escapou para contar. Assim, em um único dia, perdi tudo o que possuía, meus bens, meus servos e acima de. Minha história é de dor e sofrimento, mas também de fé e resiliência diante das maiores adversidades. Mais uma vez, outra mensagem veio e disse: "Seus filhos e filhas estavam celebrando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso soprou e golpeou os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre eles, e agora estão mortos." O desespero de Jó era enorme, ele foi destruído, incrédulo. Rasguei minha túnica, raspei minha cabeça, caiu ao chão gemendo e sofrendo, pois meu maior temor havia se tornado realidade. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele. Minha própria esposa me disse: "E ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra." Essas foram as palavras que minha própria esposa me proferiu. Respondei: "Fala como uma mulher insensata. Aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Pois em tudo isso não culpei a Deus de fazer o mal, nem pequei com o que disse." A chegada dos amigos Elifaz, Bildade e Zofar, quando ouviram sobre todas as minhas tribulações, partiram de suas casas e se encontraram para me consolar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos que eu. Quando eu vi ao longo, mal pude me considerar. Começaram a chorar em alto e bom som, rasgaram suas túnicas, jogaram pó sobre suas cabeças e sentaram-se comigo durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra porque viram o quanto eu estava sofrendo. O questionamento de Jó começou, abriu minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: "E pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse que um menino foi concebido. Que aquele dia se torne escuridão, que Deus no alto não se ocupe dele, que nenhuma luz brilhe sobre ele." Comecei a questionar tudo. Por que se dá a vida aos que estão em miséria e amargura, àqueles que anseiam pela morte, que não veem, e procurar mais que um tesouro escondido? Que se alegram grandemente e exultam quando alcançam a sepultura? Por que se dá a vida a um homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cercou? Meu alimento diário se tornou em suspiros e gemidos, como água. Não tenho paz nem tranquilidade, não tive descanso, só turbulência. Meu espírito estava destruído, meus dias foram encurtados, a tumba me esperava. Os zombadores me cercaram, meus olhos tiveram que enfrentar sua hostilidade. Orei: "Dá-me, ó Deus, a resposta que exige. Quem mais me dará segurança?" Meus olhos se escureceram pela tristeza, todo meu corpo era apenas uma sombra. Disse: "E meus dias se foram, meus planos se desfizeram." Os conselhos dos amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram me consolar. Como todos os amigos, tinham a intenção de me fortalecer em meu sofrimento. Também deram sua opinião sobre o assunto, falaram sobre como Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava. Como resultado, me cultivaram a considerar meu erro e me arrependeram, para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha tristeza se desviava de algum comprometimento com o pecado,
e recomendou que eu procurasse o favor de Deus. Bildade e Zofar coincidiram que eu desviava ter feito algo malvado para provocar a justiça de Deus, e argumentavam que eu tentava manifestar um comportamento mais inocente. Imaginaram que meus próprios filhos trouxeram em. Respondendo-lhes, eu não ficaria sem resposta. Todas essas palavras seriam justificadas. Este charlatão, suas palavras vazias serão silenciadas. Afinal, ninguém o repreende quando se zomba. Vocês dizem a Deus, e minhas são imaculadas, e sou puras aos seus olhos. Oh, como desejaria que Deus falasse, que abrisse seus lábios contra ti e revelasse os segredos da sabedoria, pois verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, Deus até esquece alguns de teus pecados. Acaso não reconhece os enganadores, e quando vê o mal, não toma nota? Mas se dedica teu coração, estenda tuas mãos para ele. Se apartares o pecado que está em tuas mãos e não permitires que a maldade habite em tua tenda, livre de culpa, levantarás teu rosto, serás firme e sem medo. Certamente esquecerás tua aflição, registrando-a apenas como águas pará. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal certo do juízo de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Frustração de Jó, certamente me senti cansado deles. Disse-lhes, e sem dúvida vocês são as únicas pessoas, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu também tenho entendimento, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Eu me tornei motivo de zombaria para meus amigos. Embora eu clame a Deus, e ele me responde, sou apenas motivo de zombaria embora eu fosse justo e íntegro, ainda quero falar com Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. Inúteis. Se ao menos se calassem por completo, isso seria sabedoria para vocês. Agora ouçam meu argumento, escutem as súplicas dos meus lábios. Falarão perversamente em nome de Deus, falarão falsamente por ele? Isso seria bom se ele examinasse vocês? Vocês o enganariam como se enganar um homem? Ele irá condená-lo sem acusação? Seus braços são tão fortes quanto os seus? A sabedoria vence a dor e o desespero. Vocês o enganariam como se enganassem um homem? Certamente ele os repreenderá se em segredo mostrarem parcialidade. Não deveria o seu temor dele inspirar respeito? Não deveria sua esperança estar na integridade? E mesmo que ele me mate, ainda assim esperei nele. Defendei os meus caminhos diante dele. Isso será para minha salvação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer diante dele. Escutem atentamente as minhas palavras, deixem que isso seja o consolo que me dão. Falem comigo, e quantos erros e pecados como? Mostre-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que esconder de mim a tua cara e me considerar o teu inimigo? Será que irás contra o teu inimigo e infligirás uma tara? Ata os meus pés com correntes, vigia todos os meus caminhos, tuas pegadas não me escapam. Ele bateu muito em mim, mas me deixou como um trapo, minha carne é completamente dissolvida, minhas costas foram rasgadas. Isso abrange minha carne. Você me traz isso e, no final de tudo, Jó não apenas sobreviveu às suas provas, mas também viu sua fé renovada e sua integridade reconhecida. Ele recebeu de volta tudo o que tinha perdido em dobro, 14.000 ovelhas, 6.000 camelôs, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Além disso, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Viveu 140 anos. Vem. A história de Jó é um testemunho poderoso de fé, resistência e perseverança diante do sofrimento e da adversidade. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar força em nossa fé e confiança em Deus para superar todos os obstáculos que tivermos pela frente ou que esteja enfrentando.